Horário de Brasília, 16 horas e 6 minutos. Uma excelente tarde de quinta-feira para você. Na Grande São Paulo, mesmo com, pelo menos nas nuvens aqui, a gente olhando pelo estúdio, parece que vai chover. Em algumas regiões já deve estar chovendo. Aqui na área central, 32 graus. Quer dizer, o calor continua. O que você faria se de repente tudo ficasse exatamente assim? Desse jeito. Sem o som, sem a voz. Estranho, não é? Hoje é Dia Mundial do Rádio. Dia 13 de fevereiro. Quero mandar um grande abraço a todos os amigos de Brasília, onde, graças a vocês também, companheiros, colegas e até alguns amigos da EBC, Agência do Governo Federal, que nós temos uma parceria há muitos anos. E através da Rádio Agência, do texto do Vitor Mendes, que é estagiário da Rádio Nacional, eu quero, neste momento, cumprimentar a todos os colegas de rádio. Você que está começando agora, você que já fez história no rádio, igual o ligeirinho do rádio. Você jovem, como eu gosto de ouvir os jovens trabalhando no rádio. O maior e melhor veículo de comunicação do mundo, de todos os tempos. Hoje celebramos o Dia Mundial do Rádio. E mais do que justo, porque nós estamos sendo ouvidos também em outros países. Então você que faça o porquê, e você que fala a nossa língua, a língua portuguesa, que dizem que é uma das mais difíceis, eu mando um grande abraço para você. Brasileiros, brasileiras, você que conhece a nossa língua, olha, eu não vou dizer diariamente, mas 2, 3 vezes na semana, eu converso com pessoas de várias partes do mundo, da Rússia, do Japão, da Suécia, vários países, da Alemanha, porque a gente atua hoje ainda nas duas áreas. No rádio tradicional, não, mas o rádio tradicional é esse que você está me ouvindo agora, que é a internet ligada à comunicação, a voz, o rádio. Por isso que quando você ouvia lá atrás, muitos cabeças impensantes, impensantes, diziam que o rádio iria morrer. Essas pessoas que falavam isso não estão mais aqui. Elas morreram e o rádio continua vivo em todo o Brasil e mundo. Portanto, hoje é dia de festa. E eu falo com orgulho, porque há 40 anos, atuei há 40 anos, encerramos nossa carreira no rádio há 3 anos atrás, de uma forma oficial. Programa diário de você ir para as emissoras de rádio. Hoje nós temos o nosso espaço, que você nos ouve, nos prestigia nas principais plataformas. Você, radiodifusor, colega nosso, colegas no plural, que retransmite tudo que nós falamos aqui. Eu me sinto orgulhoso
porque nós estamos deixando uma sementinha para você, jovem, aluno do Senac. Hoje nós temos o Senac, pelo menos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, em várias regiões. No meu tempo só existia uma escola Senac, e olha lá, que maravilha. Eu quero mandar um grande abraço a todos vocês. Eu vou esquecer os nomes, né? Mas eu sou da velha guarda, então eu vou lembrar de alguns aqui que fizeram parte da minha história. Eu não posso me furtar de mencionar esses nomes, dos quais, se não fossem eles, jamais eu estaria aqui. Eu tenho um casal de filhos maravilhosos. A Janaína, que é jornalista. A Janaína que... Por que você virou jornalista? Porque, pai, você me levava para as rádios, para os shows. Me tornei jornalista. Janaína Xavier, Aparecida Xavier, que é uma grande jornalista na área de marketing político, publicidade e propaganda. Ela foi esperta. Ela foi pelos caminhos onde o dinheiro chega, não vou dizer mais fácil, né? Mas o dinheiro, ele é certo. O nosso não. O nosso a gente correu atrás da música, que é muito difícil. Principalmente a música sertaneja, que você, jovem, que atua nesse mundo novo, nós deixamos tudo pronto para você. E tem gente que ainda fala, como é difícil fazer programa de rádio. Nós deixamos tudo pronto para você. Tempo de gravadoras, dos LPs, das fitas cassetes, não é? Pegamos a fase dos MDs. Mas quantas vezes, meu mano, Hélio Xavier, junto comigo, a gente ia fazer entrevista com artistas, a fita não dava certo, a paciência dos artistas, no jornalismo esportivo também, como repórter, na reportagem policial, nas ruas, no rádio. Como eu disse, eu tenho 2 filhos. A Janaína, que é jornalista, tarimbada, meu primeiro amor. E meus 2 amores, mas é a primeira filha, então o primeiro amor. Depois, o segundo amor. A Janaína é minha princesa. E depois nasceu o príncipe, o Edgar. O Edgar, que é um futuro psicólogo. Eu acho que ele escolheu a psicologia para estudar o seu pai e a sua mãe, Edgar Xavier. Edgar Xavier Amorim. O Edgar tem uma história muito bonita, que eu gostaria, em resumo, falar aqui. A mãe dele era ouvinte minha, Lara Cecília. Maria Cecília. Ela era ouvinte minha. Eu estava separado, começamos a bater um papo, e depois o namoro, noivado, casamento. E como ela adorava o rádio, adora até hoje, e o sonho dela era ser mãe. E combinando, olha, se for homem, que tal o nome Edgar? Falou, mas que nome bonito, Edgar. Eu falei, só que Edgar com D no final, D mudo. E eu respondi, aliás, eu expliquei o porquê, e eu gostaria que você me ouvisse agora. As pessoas mais antigas vai lembrar, nas madrugadas da Rádio Globo, Rádio Nacional, AM 1100, existia um locutor que sua voz inconfundível, que para a época era algo inacreditável. E hoje eu faço questão de homenagear algumas pessoas ilustres, mas uma delas eu não posso me furtar, porque o meu filho, eu nunca fiz isso. Claro, com aceite da mãe também, que era o meu ouvinte, me tornou minha esposa, mãe do Edgar. O Edgar hoje está com 18 anos. Eu fiz essa homenagem a esse grande radialista, locutor, conhecido como o locutor das 1000 palavras, coloquial, locutor comercial no Rio de Janeiro, baiano, mas ele fez história na Rádio Nacional, Rádio Globo,
Quem tem mais de 50, 60 anos de idade vai lembrar. Discoteca do Edgar. Se lembra? Na Rádio Globo? Edgar de Souza, que se tornou empresário também de grandes duplas. Foi cantor também. Edgar de Souza, que eu tive a oportunidade, o prazer e a honra de conhecê-lo alguns anos antes de, infelizmente, ele partir. Partiu cedo. E depois que, claro, a gente não sabia, quando minha esposa ficou grávida e estava o Edgar prestes a nascer, eu tive a oportunidade de falar com o Edgar de Souza. E eu tenho que explicar o seguinte, para quem acompanhava, só para quem acompanhava vai lembrar. Ele sempre brincava o seguinte, na época não tinha internet, a gente nem sonhava da oportunidade, da existência, né? A gente nem sonhava de ter a internet. Então o Edgar de Souza recebia muitas cartas, ele era campeão de receber cartas. Então ele brincava com o seu operador de som, o seu sonoplasta, o Irineu. E ele sempre brincava no ar. Ele recebia a carta, vamos lá, dá um exemplo aqui, a Dona Maria. Alô, Dona Maria, né? Aí ela falava, olha, o Edgar de Souza, eu queria oferecer a próxima música para o meu filho fulano de tal, tal, e ela falava os nomes. E o Edgar sempre brincava, ele sempre escolhia um nome e falava, olha, que nome bonito, vamos dar um nome aqui, né? Um exemplo aqui, Janaína. Olha, o Irineu, ele falava com o operador dele, o Irineu, sonoplasta. Quando você tiver uma filha, claro, a esposa do Irineu, coloca o nome de Janaína. Que nome bonito, Janaína. Eu estou fazendo homenagem ao mesmo tempo à minha filha. E aí, isso se tornou sucesso no rádio. Porque a Rádio Globo, junto com a Rádio Record, disputava audiência no Ibope. Isso ficou na minha cabeça também, porque eu, na época, era apenas ouvinte do Edgar de Souza na Rádio Globo. E eu fiquei com isso na cabeça. Depois me tornei, é claro, tem a história do rádio. E tive a oportunidade, olha só que presente, do Edgar de Souza saber que tinha um seu fã, depois colega de rádio, que colocou o nome de um dos seus filhos, o nome dele, Edgar, com D no final. Então, para quem perguntar, o Edgar, meu filho sabe disso. Ele até fala que história bacana, né? E ele adora o nome dele. Então, homenagem ao Edgar de Souza, meu filho. Eu quero aqui também mencionar o nome de outro grande nome do rádio, que eu tive o prazer também de tomar café. Olha só, tomei café com ele. Bom, o Edgar de Souza também. Eu não tomei café com o Edgar de Souza, mas conversamos nas madrugadas, quando ele estava atendendo artistas, raízes sertanejas. Em 2 shows, me parece que eu fui. Me tornei amigo também do Edgar de Souza. Mas mais adiante, as pessoas queriam conhecer um outro apresentador famoso, concorrente do Edgar de Souza. Engraçado, quando as pessoas perguntam se eu tinha ídolo ou vontade de conhecer algum radialista. Não, eu queria conhecer o rádio. Tem que ser sincero. Eu não tinha curiosidade, não tinha mesmo, de conhecer os radialistas, mas eu queria conhecer um estúdio de rádio. Eu já contei isso na minha biografia, está disponível no YouTube, no canal Estação Imprensa. E aí, pelo destino, eu conheci, e certamente vocês vão lembrar dele também, nosso querido Zé Bétio, o maior nome do rádio sertanejo. O Edgar de Souza, também sertanejo, mas outra praia. Ele era diversificado. O Zé Bétio, a gente pode falar que foi e sempre será o maior animador do rádio sertanejo. Zé Bétio, que mesmo rico, milionário, eu ouvi as pessoas falarem isso, mas o dia que eu conheci, do lado da Praça dos Amores, na Rádio Capital, Avenida 9 de Julho, 39,
E eu trabalhava na Rádio Capital. Eu era funcionário do diretor superintendente. Eu não era funcionário da Rádio Capital. Mas o doutor Alfredo Raimundo, que também é mestre das comunicações, que trabalhou, foi superintendente da Rádio Globo de São Paulo. Depois, muitos anos, não vou lembrar aí o tempo, né? Porque eu estou falando aqui de improviso. O doutor Alfredo Raimundo, eu era office boy de luxo dele. E claro, da Rádio Capital, que era a Rede Capital de Comunicações. E um determinado dia eu estava de plantão na Rádio Capital, num sábado, e o Zé Bétio, quem é da época, lembra que ele fazia um programa, apresentava um programa ao vivo, e ele colocava os seus ouvintes, é um tipo namoro no rádio. Lembra do namoro na TV do Silvio Santos? O Zé Bétio tinha um namoro no rádio, só que a diferença é que ele, ao lado da piscina, tinha várias cadeiras, e ali iriam os homens e as mulheres, muita gente, principalmente as pessoas que tinham mais de 30 anos, separadas, desquitadas, claro, à procura de a outra metade da laranja, como diria o Zé Bétio, né? E lá, e só que quem ouviu o rádio é engraçado, como o rádio é mágico, né? As pessoas me perguntavam, ligeirinho, mas o Zé Bétio, então as pessoas todas elas conheciam o Zé Bétio, lá tinham a oportunidade de conhecer o Zé Bétio pessoalmente. Sabe qual é a resposta? Não necessariamente. Por quê? O Zé Bétio ficava no estúdio e para a época isso era novidade, era uma tecnologia avançada. Se colocava, pelo que eu entendi, alguns microfones, né, com pedestal ali do lado da piscina. E o operador lá, o pessoal técnico da área técnica, o Zé Bétio conversava ao vivo com a Dona Maria, né, e o pretendente lá, o seu José. Ô Maria, tudo bem? Quer que você tá? Você tá na Rádio Capital? E aí, você gostou de conhecer o Zé Bétio? Nossa, adorei. Só que ela não estava vendo o Zé Bétio. O Zé Bétio nunca foi de aparecer. Ele não gostava que ninguém tirasse foto dele. Não era contrato. É um jeito dele. Poucas pessoas tiveram a oportunidade e o prazer e a honra de conhecer o Zé Bétio pessoalmente. Então, hoje, no dia 13 de fevereiro de 2025, eu fui um desses privilegiados radialistas que tive a oportunidade de ter a amizade do Zé Bétio. E eu comi um pão com banana, ele adorava comer, ele tirava o miolo do pão, colocava a banana dentro e um cafezinho preto. E eu tive o prazer de tomar café com ele desse jeito. Mais tarde, ele me convidou para ir até a sua casa, aqui em São Paulo, que na verdade é um verdadeiro sítio, ali do lado do Tremembé. É isso mesmo também. Tremembé, ali na Zona Norte, onde mora só gente rica. E eu tive a oportunidade de ir lá. Quem lembra do Zé Bétio? Poucas pessoas foram até esse local. Depois ele ficava muito tempo lá nas suas fazendas, né, na região de Promissão e outras cidades da região. Promissão, que é a cidade dele, do nosso querido Samuel Gonçalves. Mas para não estender muito, hoje é Dia Mundial do Rádio. Então eu quero homenagear alguns colegas, amigos, e eu peço desculpas, eu vou esquecer da grande maioria. Mas se você colocar o nome aqui, eu mando um alô para você também. Foram muitos que passaram pela minha vida. Eu só agradeço a Deus. Afinal, eu trabalhei 40 anos no rádio. Então, eu tenho história, né? Tem gente jovem aí que está me ouvindo, tem 20 anos de idade, 30. Eu quero mandar um beijão para Lili. Lili, lembrei de você agora. Lili Vieira. Ô Lili, será que é Lili Vieira ou Lili Oliveira? Da Rádio Sertaneja, lá em Ribeirão Preto. De vez em quando ela está me ouvindo aqui. Uma grande profissional do rádio. Sou seu fã, viu, querida? A Sertaneja de Ribeirão Preto, 106. Rádio 106. A Lili. Ô Tami, coloca aqui na internet, porque a pior coisa é você citar o nome das pessoas errado, né? Vê no Instagram dela. Porque eu tenho uma colega chamada Lili também, mas a gente tem que colocar aqui o nome correto, né? Deixa eu ver aqui.
é oficial Lili Vieira. Lili Vieira, locutora Lili. Estou homenageando você e através de você, querida, uma moça carinhosa, um sorriso lindo, maravilhoso, e através dela, o talento, você que é jovem. A Lili, uma locutora que já tem um nome forte em Ribeirão Preto, não é? Então, Lili Vieira, você quer segui-la? @oficial Lili Vieira, tá bom? Oficial, Instagram dela, @oficial Lili Vieira. Através da Lili eu mando um abraço a todos vocês jovens, locutores e locutoras de rádio, que você está abraçando o rádio como uma paixão, como uma vocação, como o seu trabalho, não é, profissional, tá certo? Eu quero mandar um grande abraço ao Afanásio Jazade, que está aí, graças a Deus, também parou com rádio, mas um grande nome do jornalismo policial, meu professor. Através dele eu me tornei repórter policial também, através do Gil Gomes, que está no céu. Essas duas figuras, talvez, os maiores nomes do rádio brasileiro. Gil Gomes, manda um beijão para Dona Eliane, eu acho que ela me segue até, Dona Eliane, a viúva, esposa do nosso querido, inesquecível Gil Gomes, o maior contador de histórias verídicas do rádio jornalismo policial. E o Afanásio Jazade, em outro estilo, mais como repórter, forte, uma voz que ultrapassou as fronteiras, né? E mais de 1.400.000 ouvintes por minuto. Jamais alguém vai superar isso. Através do rádio, Afanásio Jazade conseguiu a marca de 1.400.000 ouvintes por minuto. Ninguém supera essa média, essa marca, através do rádio tradicional. Olha só a importância do rádio na vida das pessoas. Aí eu vou lembrar do Chacrinha, Abelardo Barbosa, o velho guerreiro, que eu conheci pessoalmente também, tomei um café. O Chacrinha, que foi radialista também, começou no rádio. Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1411, onde era o Teatro Bandeirantes, onde o Chacrinha fazia sucesso com a buzina do Chacrinha e a discoteca do Chacrinha. E eu tinha a oportunidade de estar sempre por ali, porque eu morava no Bexiga. Alô, Leleco Barbosa. Leleco Barbosa de vez em quando está por aqui. Diretor e filho do eterno velho guerreiro Abelardo Barbosa. Chacrinha, que foi radialista também. Aí eu vou lembrar do Darcio Campos, que se tornou também apresentador de televisão, morreu cedo. Darcio Campos. Outro amigo, Carlos Aguiar, também radialista, fez muito sucesso na TV Gazeta. O Darcio Campos na TV Gazeta, mas fez muito sucesso na Bandeirantes, na TV Bandeirantes, assim como o Chacrinha. Olha só que bacana, né? São radialistas que viraram apresentadores, ou vice-versa. Aí eu vou lembrar da Hebe Camargo, que fez história também na TV Bandeirantes. A Hebe eu não conheci pessoalmente. O Flávio Cavalcante também, saudoso, que eu não conheci pessoalmente. O Bolinha, o meu xará Edson Bolinha Cury, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente. Meu xará Edson Bolinha Cury, a Vitória Cury, que é a sua filha, foi diretora, minha amiga pessoal. Esse endereço, Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 1411, fez muito sucesso. Quantos artistas ali fazendo fila para se apresentar no programa do Chacrinha, Clube do Bolinha. O Amado Batista tentou várias vezes entrar na televisão através do Clube do Bolinha, não conseguiu. Quem o ajudou foi o Sérgio Reis, o Serjão, amigo pessoal do Bolinha, do xará Edson Bolinha Cury. Se eu ficar aqui, olha, estou falando tudo de improviso, hein? Quem mais aqui? Eu falei do Zé Bétio, o Oswaldo Betil, o irmão do Zé Bétio, também conheci. É vida, hein? Quantos radialistas que fizeram história?
Vamos contar um pouquinho da história através do Vitor Mendes, que é estagiário profissional da Rádio Nacional. Olha que homenagem bacana. Com as mudanças climáticas e a ocorrência de desastres naturais, o rádio se torna ainda mais indispensável como meio de informação, já que não necessita de eletricidade. Olha só que interessante. O rádio não precisa de eletricidade. E também não precisa da internet para ser utilizado pela população. Muito embora hoje, nós estamos usando a eletricidade e o rádio, mas o rádio não precisa realmente. A afirmação foi feita pelo diretor-geral da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, o Cristiano Lobato Flores. Hoje, dia 13 de fevereiro, Dia Mundial do Rádio. O tema das celebrações deste ano é, abrindo aspas, rádio e mudanças climáticas, fechando aspas. O tema deste ano, repetindo, rádio e mudanças climáticas. O rádio também é um meio indispensável no alerta sobre as questões ambientais e mudanças climáticas. Tema justamente do Dia Mundial do Rádio, comemorando hoje, dia 13 de fevereiro. Ele tem a capacidade de chegar a toda a população, independente da eletricidade ou internet. Sobretudo junto às comunidades mais afastadas do nosso país, que têm dimensões continentais. Quando os desastres naturais acontecem, o rádio é a principal fonte de informação. Ele é considerado um meio confiável, que transmite informações seguras, incentiva ações sustentáveis e dá voz às comunidades, destaca o diretor-geral da ABERT, Cristiano Lobo Flores. Cristiano ainda ressalta que o rádio ainda é uma ferramenta de comunicação essencial, mantendo uma alta audiência, além de ser uma das preferências do povo brasileiro. O rádio está em constante evolução, sempre acompanhando as novas tecnologias. Ele continua nos tempos atuais, sendo uma ferramenta de comunicação essencial, ampliando as possibilidades de acesso. E o rádio está nas mais variadas plataformas, reforçando sua capacidade de alcançar grandes públicos a qualquer hora e em qualquer lugar. O rádio também atinge todas as regiões do país, como ele está em todas as plataformas também. O rádio mantém uma alta audiência. A forma de consumo do rádio, portanto, pode ter mudado, mas o meio continua sendo uma das preferências do brasileiro. Como a gente aqui está falando para milhares de pessoas nas principais plataformas. O Dia Mundial do Rádio foi criado pela Unesco em 2011 para homenagear a primeira transmissão feita pela Organização das Nações Unidas em 1946. A supervisão deste texto é da colega Bianca Paiva, editora também, e Rafael Guimarães. Muito obrigado, amigos, por compartilhar a minha voz, falando para um Brasil de audiência, homenageando a todos os comunicadores de rádio, alunos do Senac, você que de uma forma ou de outra é raiz, não é radialista profissional, mas fez história no rádio, parabéns. Haroldo de Andrade, Samuel Lopes, Eli Correia, o homem sorriso do rádio, Samuel Gonçalves, tantos comunicadores que fizeram história no rádio. Omar Cardoso, o astrólogo que começou tudo, Zorionara, Antônio Carlos do Rio de Janeiro, da Super Rádio Tupi, show do Antônio Carlos, Clóvis Monteiro, Dr. Alfredo Raimundo, minha homenagem ao senhor, que me deu a oportunidade de adentrar
a Rádio Capital. E de lá, fazendo história nas grandes emissoras de rádio. Osmar Santos, o maior locutor esportivo do rádio brasileiro, não poderia esquecer. Pimba na gorduchinha. Osmar Santos, homenageando você também, meu amigo, que através do campo esportivo, especialmente futebol, que levou para a televisão também. Osmar Santos. Cada narração, não importando o time, a emoção dos ouvintes através da Rádio Globo. Afinal, não é à toa que ele continua sendo sempre o pai da matéria, Osmar Santos. E homenageando, é claro, através da figura do nosso querido Osmar Santos, todos os locutores esportivos, repórteres, enfim, todos os profissionais, porque o radialista também é aquele que trabalha principalmente também na redação, não apenas no microfone. Meu sonho era conhecer um estúdio de rádio. E a primeira rádio que eu conheci foi a Rádio Record, Avenida Miruna 713, no bairro do Aeroporto. Hoje é um hospital. Lá eu conheci o Gil Gomes, Silvio Santos, Zorionara, Nelson Rubens, a Terezinha, assistente fiel do Silvio Santos, Altieres Barbiero, saudoso. Mando um grande abraço aqui ao Altieres Júnior, meu amigo, e o Adriano Barbiero, também meu amigo. Quanta saudade. Barros de Alencar. Ei, Barros de Alencar. Sucesso no rádio, como cantor também, depois da televisão. Estamos ao vivo, olha os trovões chegando. Rádio Vivo. Tem muita gente neste momento mandando mensagens aqui para a nossa produtora, emocionados pela nossa fala, pela nossa história, falando do Zé Bétio, do Edgar de Souza. Mandaram um grande abraço também a um grande amigo que fez história no rádio. Cadê o seu sorriso? Meu amigo Célio Guimarães. Alô, Célio Guimarães, um grande abraço. Agora ele está nas artes. Célio Guimarães. Eu quero te fazer feliz. Eu falei do Samuel Gonçalves. O Samuel Gonçalves que hoje está lá na região de Lins. Promissão, a mesma terra do Zé Bétio, né? Meu amigo Samuel Gonçalves. Olha que privilégio eu tenho, né? Sonhar em entrar no rádio e hoje os amigos que eu era fã, hoje são meus colegas de trabalho. Alguns estão no céu, outros estão aqui, também nas suas redes sociais, comemorando o Dia Mundial do Rádio. E você que está me ouvindo agora, com certeza tem o seu radialista preferido, a sua rádio preferida, que talvez nem exista mais. Eu sou oriundo, pessoal, do rádio tradicional, o rádio AM. AM. A gente falava daqui, de Oiapoque até Chuí. E depois o FM. Hoje tem o FM estendido, que é o antigo AM. O rádio jamais morrerá, graças a você. Alô, pessoal da Atual Records, um grande abraço, muito obrigado pela audiência. Alô, Moisés Elias. Alô, WS Caramuzi. Alô, Maria Pachega, muito obrigado pela audiência ao vivo. Maria Belucci, na sintonia. Raul Eric Soares também. Alô, Luzia Cortes. Ou Cortes, né? A gente fala Cortes, é até R aqui, viu? Luzia Cortes, né? Tá com S, mas tudo bem. Vamos lá. Valdelino Ribeiro, muito obrigado pela audiência também. No Dia Mundial do Rádio. Tem até a Cigana aqui, ó. A Cigana 1712 também nos ouvindo. A Drica Jimenez também. Alô, Júnior San, Madrid. Alô, Drica Peniche,
que dia maravilhoso, que tarde maravilhosa. Alô, vovó Marici, ou Marici, muito obrigado pela audiência também, viu? Paulo Medeiros, os vovôs, as vovós nos ouvindo, afinal nós somos daquele tempo, né? Alô, Aloísio Constantin, muito obrigado, querido. Alô, Fábia Nobiei, ou Nobiei, muito obrigado, querida. Alô, Sandra Fernandes. Alô, Nete Morelato, muito obrigado também pela audiência. Alô, Maria Aparecida Coelho. Alô, Soninha Valentina. Alô, Fábio Dalpogeto. Vera Rocha. Maria Inês Dupont. Muito obrigado a todos vocês que estão na tela, mandando mensagem também a gente aqui. Muito obrigado mesmo de coração, hein? Alô, da Penha Gomes. Graças a Deus. Graças a Deus, estamos aqui. Alô, Lucilene Santos. Jeane VLS. Sous ZN 797. Alô, Regis Cati. Alô, Isaura Campanha. Alô, Raiz Polidor, ou Polidor Raiz. Muito obrigado pela audiência também. Alô, Deilson Alenca. Alô, Andercheni, colega nosso do Rádio Esportivo, hein? Alô, Palestra Itália. Alô, Xeni. Ou Xeni, né? Grande amigo do rádio também, hein? É Palestra. É oficial, né? Voz oficial do Palestra Itália, nosso amigo Xeni. Alô, Marli Eloy Arantes. Primeira vez, né? Muito obrigado, hein? Alô, Elson Lopes da Silva. Alô, Márcio Barbosa. Cléo Márcio Barbosa, muito obrigado. Alô, Luci N. Félix da Silva. Que audiência, hein? Alô, Bernadette Rosa. Lê direitinho, ligeirinho. Bernadette Sossa. Alô, Marcão Moral. Alô, Leni Mavigner. Muito obrigado também pela audiência. Alô, Jaqueline Bernardo Silva. Alô, Leonardo dos Santos. Também um alô para Henriques. Camila. Esse negócio tudo junto dá um negócio aqui, viu? Camila Eldina. Falei certo? Muito obrigado. Deus abençoe a cada um de vocês. Que esta quinta-feira seja uma das melhores da sua vida. E será, viu? Basta você acreditar. Fé em Deus. Alô, Mari. Sabian Calana. Vocês me pegam aqui com esses nomes difíceis, hein? O Caipira aqui, antes de ser ligeirinho do rádio, Caipirão, né? É o Caipirão. Mandar um abraço para Sorocaba, onde tudo começou, hein? Sorocaba, minha infância. Depois outras cidades, Jacareí, Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, Pindamonhangaba, Caçapava, Santo André. Ei, meu Deus do céu. Um grande abraço, muito. Não tenho nem palavras. Dia Mundial do Rádio. Vamos àquelas mensagens, Alencarzinho, para encerrar a nossa participação, pelo menos agora, neste conteúdo, homenageando o Dia Mundial do Rádio. E agradecendo
principalmente você ouvinte, porque sem você não seríamos nada, é ou não é? Lembre-se, Deus é bom o tempo todo. Um grande abraço. Fique com Deus. O Barbosinha Show, ele faz parte também da nossa história. E essa aqui começou um playback. O Barbosinha também fazendo parte aí da nossa história, né? Então só o som, porque tem os direitos autorais, as políticas, senão o pessoal derruba a gente, né? Tanta gente querendo derrubar, mas tem Deus no coração, não é? Barbosinha, vem pra cá, e você aí contando um pouquinho da sua história através do seu talento também para música, né? Eu não posso esquecer também do meu amigo Sérgio Murad, João Batista Sérgio Murad. Como esquecer dele? Meu amigo Beto Carreiro. Antes do Barbosinha, uma homenagem ao meu querido amigo Beto Carreiro, que também fez muita história no rádio e ele adorava o rádio. Começou pelo rádio. Alô, Nilton de Souza. Prontinho aí pro Beto Carreiro? Vamos lá, ao vivo, hein? Rádio Estação Imprensa. Sistema Stream Web de Radiodifusão. Esta é a sua rádio Estação Imprensa, operando suas instalações na cidade de São Paulo, capital, Brasil. Xavier. Edson Xavier. Ligeirinho do rádio. Audiência e credibilidade desde 1986.